Doutor Luciano, por onde eu posso começar se eu quero montar uma dieta própria para emagrecer de forma saudável? Bom, se você está perguntando sobre como montar a própria dieta, eu vou supor que você já tentou fazer isso com um apoio profissional. Talvez com um médico, talvez com um nutricionista, e talvez você tenha uma grande dificuldade de seguir a dieta de alguém te orientando, alguém te guiando, dizendo o que você tem que comer, e é por isso que você está tentando fazer por conta. Então, hoje eu vou ajudar você sobre como fazer para montar uma dieta que seja fácil, simples, que você consiga colocar em prática, que seja com alimentos que você gosta de comer e você não sinta tanta dificuldade em realizar essa dieta. Então fica nesse vídeo que a gente vai falar sobre isso. Defina o seu objetivo. Então, o primeiro passo para você conseguir montar essa própria dieta é não errar no fundamental. É você acertar já no conceito inicial, que é o conceito do déficit calórico. Se você não acertar o déficit calórico, não interessa o alimento que você comer. Pode ser até uma dieta extremamente saudável, mas se você erra em déficit calórico, você não vai emagrecer. Inclusive, é a quantidade de déficit calórico que você implementa nessa dieta, nessa rotina, que vai definir a velocidade da redução de peso. Então é algo extremamente importante. A gente precisa já entrar para a montagem desse plano alimentar de uma forma correta. Bom, qual é o maior erro quando a pessoa tenta montar a própria dieta? É um erro muito comum a pessoa fazer algumas restrições. Então ela fala que a partir de agora eu não consumo mais pão, não consumo mais arroz. Ou então a pessoa acha que ela tem que fazer só através de alimentos saudáveis, esquecendo o principal, que é o déficit calórico. Se a pessoa não leva isso em consideração, ela acaba falhando no principal, que é gerar essa diferença de potencial de queima de gordura. Então, ela precisa naturalmente reduzir a ingesta calórica e aumentar o gasto de energia para esse déficit calórico acontecer. Esse é o princípio fundamental. Então, o maior erro é desconsiderar o princípio fundamental, que é o déficit calórico, em detrimento de fazer algumas restrições de alimentos ou de optar somente por alimentos saudáveis, mas sem calcular o déficit calórico, o que também vai ser um grande problema, afinal, ela não vai ter o resultado que ela espera. Bom, como definir, né, a quantidade energética da dieta para gerar esse déficit calórico? Olha, é extremamente importante a gente falar sobre isso. Afinal, até agora, nós vimos que esse é o conceito fundamental. Se não acertar o déficit calórico, você não vai ter resultados. Então, existem algumas regras, tá? Aqui no consultório, como eu estou conduzindo isso com os pacientes, nós fazemos dietas para início, dietas de muito baixa caloria. E por conceito, são dietas que são dietas abaixo de 900, 1000 calorias. Isso porque, claro, o tratamento faz com que a pessoa consiga seguir esse padrão dietético. A pessoa realmente não sente fome, a compulsão fica totalmente controlada, eu faço uma reposição de vitaminas e minerais, controlo o aporte proteico. Então, assim, é tudo controlado. Então, eu posso ser mais incisivo em relação à dieta. Mas se você está tentando fazer isso por conta, você, claro, não vai poder fazer essa dieta tão restrita assim em termos de calorias, porque afinal você não está sob um tratamento médico e, inclusive, isso passa a ser um risco. Você faz dietas muito restritivas sem um acompanhamento, você pode rapidamente ocasionar um déficit de vitaminas, de minerais, ter um baixo aporte proteico e isso gerar várias repercussões negativas. Então eu vou te passar uma regrinha simples que vale para a maioria dos casos, entendendo que aqui estamos excluindo pessoas que têm doenças, que têm problemas de saúde, são pessoas que estão em sobrepeso e querem emagrecer. Você vai fazer a seguinte conta. Você vai pegar o seu peso lá na balança, pesou, está lá, por exemplo, 80 quilos. Você vai multiplicar por 20. Esse é um bom número, tá? Pega o seu peso, multiplica por 20 e você vai chegar a um nível de calorias da sua dieta. Então, vamos supor lá alguém que tenha 80 quilos vezes 20 dá 1.600 calorias. Se você é alguém que tem 60 quilos, multiplica por 20, vai chegar a 1.200 calorias. Assim por diante. Esse é o conceito fundamental. Assim, nós já garantimos ali que você não vai ter um excedente calórico e provavelmente você já vai estar em déficit calórico. Escolha os alimentos certos. Agora nós temos que falar sobre um outro ponto fundamental, a importância de você calcular de uma forma correta os macronutrientes. Uma definição, macronutrientes é aquilo como vocês costumam falar, assim, é a carne, é o carboidrato. Então a gente precisa distribuir isso de uma forma equilibrada, porque cada um desses nutrientes tem uma funcionalidade no corpo. Então, por exemplo, as proteínas, após serem degradadas, elas viram aminoácidos.
E esses aminoácidos são como tijolinhos, que vão gerar ali aquela parede muscular, por exemplo, que é formada de proteínas. Então, se faltam proteínas da tua alimentação, naturalmente você vai ter dificuldade para formar novos tecidos proteicos. Então, você tem que ter um mínimo de proteínas. Além disso, as proteínas vão aumentar, por exemplo, a saciedade. Então, se você faz uma dieta pobre em proteínas, é natural que você tenha mais fome do que o indivíduo que fez uma dieta com um maior teor de proteínas. Já os carboidratos, por exemplo, se forem carboidratos de uma boa qualidade, eles vão te ajudar. Vão te ajudar a ter mais energia, a não sentir tanta irritabilidade, tanta dificuldade em cognição, raciocínio, porque você vai ter um elemento fundamental para a produção de energia. E as gorduras são essenciais também. Então, muitas pessoas podem pensar que as gorduras são dispensáveis, mas não. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na formação da testosterona, por exemplo, no corpo do homem e da mulher, ele vem à base de colesterol. Então, se eu não tenho uma ingesta adequada de colesterol, eu posso prejudicar a formação de alguns hormônios fundamentais. Então, é natural que você tenha que ter essa habilidade, essa distribuição na dieta. Não é só fazer o déficit calórico. Você precisa acertar essa quantidade de cada macronutriente. Quais alimentos são indispensáveis em uma dieta de emagrecimento? Bom, não existe assim um alimento que seja indispensável numa dieta de emagrecimento. Só que você tem que entender que você não precisa se restringir de nada para você conseguir emagrecer. Parece meio confuso, meio contraditório, mas é isso mesmo. Porque você pode gerir de diversos alimentos os nutrientes que a gente precisa para ter uma dieta de boa qualidade. O que você não pode faltar são os grupos de macronutrientes. Então, por exemplo, eu não posso fazer uma dieta com restrição total de proteínas. Isso vai gerar vários problemas para a saúde, assim como de carboidratos e de gorduras. É natural que você tenha que ter um equilíbrio. Então, talvez você possa escolher ali alimentos que são os pilares de cada um desses cenários. Então, por exemplo, nas proteínas, talvez um grande pilar seja a ingestão de frango, tilápia, talvez um patinho, talvez ovos. São pilares, são alimentos fundamentais porque através deles nós atingimos uma grande quantidade daquele macronutriente e que tem um bom teor de saúde associado. Por exemplo, no macronutriente carboidrato, talvez uma ótima opção sejam as frutas, porque você consegue comer uma quantidade adequada de carboidratos que vem também com fibras. As fibras fazem com que você demore para ter um pouco mais na digestão, que a insulina não suba tão rapidamente, que você sinta mais saciado por mais tempo. Além disso, vai ajudando naquela vontade de doces que você pode sentir à medida que você está tentando melhorar a sua alimentação. Já na parte das gorduras, por exemplo, tem gorduras que têm excelente teor de propriedades para fazer a tua saúde melhorar. Então, por exemplo, as castanhas, as nozes, têm gorduras de altíssima qualidade. O abacate, por exemplo, também uma gordura que tem um teor de alta qualidade. Então tem alguns pilares, alguns alimentos chaves que você precisa adequar, pensando nos macronutrientes, mas não necessariamente você precisa ingerir aquele alimento em específico. E também nós temos que falar sobre quais alimentos devem ser evitados em uma dieta de emagrecimento. Então, novamente, vamos dividir nos macronutrientes. Então, proteínas que devem ser evitadas na tua alimentação, ou pelo menos controladas em termos de quantidade. Uma proteína, por exemplo, seria as carnes. Então, uma carne de boa qualidade, por exemplo, uma carne vermelha de boa qualidade é um patinho. Só que se eu quero ingerir carne, quero ingerir proteína, e essa carne é, por exemplo, uma picanha, uma costela, você vai atingir um teor de proteínas. Mas junto com essa proteína vai vir muita gordura. Com isso, a quantidade de calorias por grama daquele alimento aumenta muito. E aí você vai precisar comer uma quantidade muito pequena. E com isso você vai ter mais fome. Então, nas proteínas, por exemplo, você tem que evitar alimentos que venham com muita gordura junto. Já na parte dos carboidratos, é importante que você evite aqueles carboidratos que tenham uma alta carga glicêmica, que aumente muito a tua insulina. Aí isso faz com que a lipólise seja bloqueada e faz com que você tenha a longo prazo uma resistência à ação da insulina, fazendo com que o teu corpo tenha uma dificuldade em usar o açúcar como energia. Então, se a gente for pegar esse exemplo, por exemplo, um tipo de carboidrato que seria um grande problema, por exemplo, é o sorvete. É um grande exemplo. Ele tem um alto teor de carboidratos, tem gorduras, é rapidamente absorvido, é altamente palatável. Então, esse tipo de alimento é interessante que você tente evitar. Tá? Eu não estou dizendo que você não pode comer, é natural. Uma vez na semana, 2 vezes na semana, você comer um pouco desse tipo de alimento não é o que vai destruir a tua dieta. Mas quanto mais você conseguir evitar esse tipo de
alimento que vai te gerar danos à saúde, melhor. Do ponto de vista das gorduras, você tem que tentar evitar essas gorduras que vêm nesses alimentos industrializados. Então, quando você for comprar algo lá no mercado, preparar os teus alimentos para essa dieta, dá uma olhada no rótulo. Verifica ali se esse alimento tem aquelas gorduras escondidas. Porque tem alimentos que você come uma pouca quantidade desse alimento e ele tem muita gordura. E você nem percebe. Vou dar um exemplo. O amendoim. O amendoim, ele é um alimento saudável. Só que quando você compra ele ali de saquinho, ele vem em um formato com muito sal. E naturalmente você vai ter o desejo ali de tomar uma cerveja, um refrigerante junto para aliviar essa quantidade de sal. E também é um alimento que tem muita gordura. Então você come um volume grande, você normalmente associa um segundo tipo de alimento que seriam essas bebidas, e ainda logo você fica com fome novamente. Então tem alguns alimentos que você precisa identificar para manter uma dieta equilibrada. Bom, então você começou uma dieta de déficit calórico, você está mudando os seus hábitos e é natural que a tua fome aumente. Isso é natural, tá? Isso acontece porque você vai perdendo peso e o teu corpo vai tentando trabalhar para reganhar esse peso. Então, à medida que você perde peso, o teu corpo tenta jogar contra você. A cada quilo que você perder, o teu corpo vai aumentar a tua percepção de fome em 100 calorias. Então vamos supor que você perdeu 10 quilos, a tendência é que você tenha mais 1000 calorias de fome do que você está apresentando hoje. E já está sendo difícil de controlar esse apetite. Então nós precisamos ter algumas estratégias. Nós temos estratégias farmacológicas para conseguir driblar esse efeito da fome. Então, são tratamentos, né, que a gente faz aqui na clínica, que a gente faz com que o teu cérebro se sinta saciado a todo momento e não fique pedindo por esses alimentos. Nós conseguimos também controlar a compulsão alimentar. Só que existem estratégias que você pode implementar, inclusive, na tua dieta para reduzir essa sensação de fome. E os alimentos principais que fazem esse aumento da saciedade, ou seja, reduzem a fome, são os alimentos com maior teor de proteína e também as fibras. Então, uma boa estratégia é aquele momento que você está apresentando mais fome ou mais desejo por alimento, por exemplo, ali naquele momento do intervalo da tarde, aquele momento que você chega do trabalho, você naturalmente está com mais fome e optando por alimentos mais calóricos, é onde você tem que colocar essas proteínas e fibras. Uma estratégia simples, prática, é, por exemplo, um shake, que você coloca lá whey protein, por exemplo, 30 gramas de whey protein, coloca ali algum tipo de fibra junto, né? Você pode colocar, por exemplo, frutas vermelhas, colocar morango, mirtilo, colocar um pouco de chia, talvez um iogurte, bate aquilo ali e toma. Olha, eu tenho certeza que a tua fome vai ser reduzida ali em 30 minutos, você já vai se sentir saciado. Então essas são algumas estratégias. Por quê? Tem um baixo teor de calorias, um alto teor de fibras, um alto teor de proteínas, fazendo com que você controle essa sensação de fome e essa dificuldade que você está tendo para seguir o plano alimentar. E outra estratégia também seria você manter-se sempre hidratado. Então, se você ao longo do dia se concentra em ingerir ali 2, 3 litros, 4 litros de água, você deixa de ter aquela sensação de vontade de tomar alguma coisa, que é natural. Se você tem esse desejo de tomar, às vezes você acaba comendo para tentar compensar esse efeito. Então, se você mantiver sempre hidratado, a tendência é que você tenha menos também essa sensação de fome. E para finalizar aqui, pessoal, quero deixar uma recomendação. Me segue aqui no Instagram, @dr.lucianoalvesneves. Lá eu compartilho dicas como essas que eu trouxe aqui nesse vídeo. Eu trago situações da minha rotina, os desafios que eu passo, sem mentiras, totalmente de verdade. E aí também trago opiniões, né, sobre esses determinados assuntos, para que você na prática consiga tomar melhores decisões, você se fortaleça e eu consiga vencer essa batalha. Que, olha, se você está sofrendo com obesidade, vai ser uma batalha para o resto da vida. Mas ter profissionais, ter colegas, ter amigos que vão te ajudar nessa batalha, realmente vão te ajudar demais. E eu quero ser um desses amigos, eu quero pegar na tua mão e te ajudar nesse processo. Então, me segue lá.